Quem é você na hora da decisão? A sua identidade é determinada por aquele que o semeou. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora no Café com AP, essa live devocional para uma vida plena. Muito bem-vindos, vocês que estão chegando aí, grande abraço. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto, curado por Deus. Creio que a Bíblia é a palavra de Deus, viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada com fio de 2 gumes. E essas lives nasceram no final de 2016, com o objetivo de uma maneira informal, tomando um cafezinho, pregar a palavra de Deus. E aí, quem está aqui que gosta de café? Tá? Você é do café ou do chá? Escreve aí para mim. Aleluia! Eu sou do café, gente. Eu acho que eu tomo café para acordar, para tomar café. É bom demais, é muito bom. Você toma café com açúcar ou sem açúcar? Eu tomo sem açúcar, hein? Sem nada. Maravilha. Escreve aí também a cidade da onde você está aí, assistindo essa live. Né? Maravilha, glória a Deus. Pai, fala conosco de maneira pessoal, de maneira profética, de maneira pastoral, mas também de maneira apostólica. Nos direciona ao nosso exercício de fé, de sacerdócio. É o que eu te peço, Pai, no nome poderoso de Jesus. Fala através dessa live, dessa temporada, em nome de Jesus. Amém? Olha só, nós estamos numa temporada chamada Jesus. Essas lives, que já passaram de 40 lives, estão falando da vida de Jesus em ordem cronológica dos fatos. Uau, Luanda, Angola, África, grande abraço para vocês. Estive África do Sul e Namíbia, conheci no final dos anos 90. Se Deus quiser, quero voltar aí para poder abençoar e ser abençoado por esse continente, né? Deus abençoe São Paulo e a cidade de onde você está aí, pessoal da Suíça, Estados Unidos, Brasil, Portugal. Deus abençoe. Deus abençoe. Bom, nós estamos estudando a vida de Jesus em ordem cronológica dos fatos. Isso nos ajuda muito a entender quanto tempo levou para cada coisa acontecer e automaticamente comparar isso com a nossa vida. Porque às vezes a gente acha que na nossa vida demora demais. Mas quando você vê esses fatos acontecendo na vida de Jesus e na vida dos discípulos, você começa a perceber que a sua vida não é tão diferente da deles. A não ser pelo fato de que quando a gente ingressa na unção de Deus, no mover da unção do Espírito, graças a pessoas como Jesus e como outros, que vêm tornar a nossa vida incrível, aí parece que o tempo voa. Por isso eu quero te falar uma primeira coisa hoje. Ande com pessoas que façam a sua vida incrível. Cerque-se de pessoas que façam a sua vida épica, histórica. Não porque essas pessoas não tenho nenhum tipo de problema ou defeito, e eu não venho aqui também fazer alusão a pecado e a erro, porque determinado tipo de mensagem que rouba de você a cruz de Cristo e o processo de arrependimento vem só para massagear o ego e a carência de amor, entende? Quando você entende que Deus é amor e te amou ao ponto de entregar o Filho dele por você, acabou. Você usufrui, você vive esse amor, você não vive carente de amor, sabe? Você se alegra com esse amor. Agora, quando as pessoas estão roubando a cruz de você e colocando isso no lugar, elas estão só massageando a sua carência afetiva. E pior, muitas vezes, elas estão endossando o seu pecado. Mas Jesus veio mudar isso. E hoje eu estou falando aqui sobre esse tema, quem é você na hora H, quem é você na hora decisiva. Baseado na parábola de Cristo, das parábolas que ele
ensinou, que ele falou ali à beira do lago Tiberíades, do Mar da Galileia. Nós estamos aqui em Mateus 13, a parábola do joio, que foi a quarta parábola de Jesus. Paz e graça a vocês que estão chegando aí e nos saudando. Deus abençoe poderosamente. Aproveita e clica, chama alguém aí para ouvir o que Deus vai falar agora. Olha que tremendo. Olha que tremendo. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, o Senhor não semeou semente em seu campo, boa semente? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. E os servos lhe perguntaram: o que o Senhor quer? O Senhor quer que tiremos? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e arranquem-no em feixes para que sejam queimados. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Esse texto é tremendo e poderoso. Esse texto ele fala de identidade, ele fala de processo, ele fala de como nós podemos perseverar em Deus em meio às circunstâncias. E eu quero começar te dizendo uma coisa. Existem princípios e existem exceções a algumas regras. Por exemplo, a Bíblia nos ensina sobre a lei da semeadura, que diz que aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Pode ser uma Madalena, direto da Inglaterra, aí, Deus abençoe. Tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Esta é a regra. Com exceção, vem o período da noite e o inimigo lança uma semente ruim. Apesar do texto se referir a identidades, eu quero trazer esse princípio porque ele é verdadeiro. Será que você já passou por determinada situação onde realmente você diz assim: Deus, eu estou colhendo o que eu não plantei? Seja honesto com você. Tem horas que a gente fica terceirizando a culpa. E agora não é essa hora. Tem hora que você fala: a culpa é daqui do fulano Beltrano. Agora não é a hora. Agora, você também não vai assumir uma responsabilidade que não é tua. Nós estamos vivendo em épocas tão difíceis que as pessoas usam a frase: quem me julga é Deus, você não pode me julgar, para roubar a tua faculdade de discernimento, para roubar a tua capacidade de discernimento, quando a palavra nos fala que nós devemos julgar com justo juízo que vem da parte de Deus. Agora, julgar a outra pessoa, como essas pessoas estariam dizendo, é eu te criticar a partir da minha própria opinião a teu respeito, sem ter calçado os teus sapatos. Agora, ninguém venha roubar de você a tua capacidade de juízo, o teu discernimento. E, pelo discernimento do Espírito, nós temos sim que julgar as situações. Em nome da graça, muitas pessoas anulam o certo e o errado. O que a Bíblia nos ensina é que a gente não deve ser guiado apenas pelo certo e pelo errado, vivendo isso na força do braço ou não, ou simplesmente liberando geral porque você não conseguiu. A Bíblia nos ensina a viver da vida de Deus, usufruir da vida de Deus para que vivamos uma vida correta. Então Deus nunca anulou o certo e o errado. Ele só te diz: dependa da minha vida para que você viva uma vida perfeita. Olha o convite de Deus a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Nós lemos isso como: eu preciso ser perfeito para andar na presença de Deus. E aí nunca anda. Bom, você já se sentiu assim, honestamente, dizendo: Deus, eu estou colhendo o que eu não plantei? Talvez em algum momento da tua vida você se depare com algo que te choque na sua vida e na sua história. Onde você diz: por que eu estou vivendo isso?
Eu realmente não plantei isso. E isso é porque existem momentos de escuridão, de trevas, aonde o inimigo lança sementes na sua vida, no seu campo. São momentos de luta, são momentos, às vezes até de pontos cegos na sua vida, ou de ingenuidade ou ignorância, no sentido de não saber determinadas coisas. E aí o inimigo se aproveita disso, dos momentos escuros, da noite da vida, né? E semeia algo ruim. Bom, esse texto aponta para esse princípio, mas ele fala de algo muito mais profundo. O contexto aqui, ele é mais profundo. Por quê? Em Mateus 13, no verso 36, já estando em casa, né, depois de deixar a multidão, Jesus vai explicar a parábola do joio para os seus discípulos. E aí ele diz assim, olha, aquele que semeou a semente é o Filho de Deus, é o Filho do homem, né? É Jesus. Então Jesus é esse semeador. E o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Aqui ele está falando de identidade. Ele está revelando a identidade. Ele está revelando a identidade do semeador. Ele está revelando a identidade do campo, e ele está revelando a identidade da semente. Jesus vinha ensinando aqui nas outras parábolas, a parábola do semeador, a parábola da própria semente, e ele entra aqui na parábola do joio e do trigo. E aqui ele está falando de identidade. Ele revela a identidade do semeador, ele revela a identidade do campo, dizendo que o campo era o mundo, e ele revela a identidade da semente semeada pelo Filho do Homem, que são os filhos do reino. A sua identidade é determinada por aquele que te semeia. Se você é semeado por Cristo, você é filho do reino. Agora, a semente, o joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. Tem joio no meio do trigo, e a identidade do semeador do joio é o diabo. E a identidade da semente do diabo, do joio, são os filhos do maligno. Olha que interessante. Na vida natural, a gente não escolhe quem serão os nossos pais. A gente nasce numa família na qual a gente não escolheu. Essa família, muitas vezes, nos ama, cuida de nós, dá tudo por nós. Talvez você tenha nascido numa família onde você não tenha sido tão amado, tenha sido desprezado, rejeitado. O fato é que não escolhemos a família onde nascemos, e ali existe a oportunidade de existir o amor. Agora, no mundo espiritual é diferente. Nós podemos escolher mudar de família. No mundo espiritual, nós podemos escolher nascer de novo na família certa. Sabe? Tem crente que está achando que todo mundo é filho de Deus. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que Deus deu aos homens o poder de serem chamados filhos de Deus. Então aquele que invoca Jesus como seu Senhor e Salvador é filho de Deus. Não cai nessa bobagem, fulano é filho de Deus, ele só não sabe. Meu filho, ele não nasceu de novo. Ele não nasceu de novo. Então, ele não é filho. Ele é criatura. A partir do momento em que a pessoa escolhe ouvir o Evangelho, entregar a sua vida para Jesus, invocá-lo como Senhor e Salvador, a Bíblia fala que ele é transportado do reino das trevas para o reino da sua poderosa luz. Ele muda de geografia, ele muda de família, ele muda de nome, ele muda de DNA. Ele era filho do diabo. Por quê? Porque estava debaixo das garras do diabo. Era criatura. Ele era uma criação de Deus. Porque é interessante, eu acho que tem gente que está pensando que Deus tem uma fábrica de balão no céu, entendeu? Que Deus fica assim, ó, soprando vida. Nasce agora, nasce fulaninho, Beltrano. Não, gente, Deus soprou em Adão e o sopro vem vindo. Agora, como Adão pecou,
todos nascidos depois de Adão são nascidos em pecado, com ausência de Deus. A forma de reconectá-los a Deus é através de Jesus. Daí vem a palavra religar, da onde vem a palavra religião, religare, que é religar. A única forma de conectar a criação a Deus, e aí sim dar o acesso a ela através de um novo nascimento e de um processo de transformação que começa no dia da conversão e termina no encontro com Jesus, seja no arrebatamento, seja na morte, seja como for, é o processo de salvação. Então, qual é a sua identidade? Ela é definida por quem te semeou. Deus semeou Jesus. Deus só tinha um filho e ele queria multiplicar Jesus. E a terra é o lugar de multiplicação de Deus. Tudo que é lançado na terra multiplica. Toda semente que cai na terra multiplica. Deus queria uma família de filhos semelhantes a Jesus. Então ele semeia o filho. E da mesma forma que ele semeou o filho e agregou o valor do filho em cada um de nós, ele nos lança, ele nos envia assim como ele enviou o seu filho. Porque as sementes são diferentes, os semeadores são diferentes, mas o campo é um só, é o mundo. A sua identidade é definida por aquele que te semeou. E aí? Você tem sido semeadura de Deus ou do diabo? As suas características vão determinar isso. Não só invocar Jesus como Senhor e Salvador te torna filho, mas a Bíblia fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Então, quem te guia determina o seu DNA. Ou melhor, vou dizer o contrário. O seu DNA revela quem está te guiando. Eu não aguento. Vou falar para cristãos, né? Vamos exortar cristãos. Eu não estou aqui para exortar quem não invocou Jesus. Eu não estou aqui para exortar quem não crê na Bíblia, quem não crê. Essas pessoas precisam de outra palavra. Quem não crê na Bíblia precisa crer. Quem não invocou Jesus, precisa invocar Jesus. Então eu não estou falando isso aqui para eles. Eu estou falando para aqueles cristãos que vivem uma vida esculhambada, escangalhada, de qualquer jeito. Aí chega num momento de culto, cheio de unção e quer viver o céu. Olha, Deus é bondoso e misericordioso. Ele até pode manifestar isso periodicamente. Mas Deus não te chamou para essa vida. Deus te chamou para viver guiado pelo Espírito. E aí quando nós nos encontrarmos vai ser só um celebrar, um transbordar maravilhoso. Agora tem gente que nunca vai viver isso porque vive uma hipocrisia. Ele vive de qualquer jeito a sua vida, qualquer tipo de conversa mole. E depois chega no culto, tá lá achando que vai fluir, sabe? Não, querido, Deus vai chegar primeiro e vai te confrontar e te exortar. Por quê? Porque a característica do filho é que ele é guiado pelo Espírito. A Bíblia fala que quem ama, obedece. Quem ama, obedece. Você não pode dizer assim que você ama a Deus, porque Deus te ama e você vive qualquer tipo de vida. Se você ama o Senhor, você vai obedecer os mandamentos do Senhor. E tem problema com o nome mandamento. Pelo amor de Deus. Nós estamos debaixo da lei do Espírito de vida. Olha que interessante. O apóstolo Paulo nos fala disso. É engraçado que ele não fala da graça do Espírito de vida, ele fala da lei do Espírito de vida. Ele está dizendo o seguinte: existe uma ordem que governa o universo. Tudo é baseado em ordem. E essa ordem, ela está funcionando porque existem leis espirituais que manifestam a vida, zoe, a vida oculta em Deus. Agora, o que o inimigo faz? Ele lança os seus, né? Os joios são os filhos do maligno e o inimigo que os semeia é o diabo. E aí, quando
você abre os olhos e olha ao redor, você fala, uau. A revelação de quem é quem se dá através de crescimento. Escuta o que eu vou te falar. A revelação das identidades se dá através de crescimento e da proximidade do dia da colheita. Então, a manifestação que diferencia os DNAs se dá no momento do crescimento espiritual e se dá a cada vez mais que se aproxima o arrebatamento da noiva de Cristo e o final dos tempos. E nós estamos vivendo esses dias. E esses dias são marcados por algumas características. Elas são apostasia, que é o divórcio de Deus, o abandono das coisas de Deus. Elas características pela diminuição da fé, e não estou falando aqui de acreditar que Deus existe, mas da fé operante que manifesta os céus na terra. Ela se dá pela divisão de trevas e luz. A Bíblia fala que nos últimos tempos Deus faria separação, está fazendo separação entre bons e maus, peixes bons, peixes maus, luz e trevas, e tudo está revelando isso. A política está revelando isso. Eu não vou ficar discutindo política, então você vai ficar discutindo o quê? No inferno? Não perca amizades por nada, mas descubra quem são as pessoas baseado no que elas creem, baseado no que elas manifestam, e não somente no que elas falam. Porque nós estamos vendo uma inversão total de valores, onde a pessoa está dizendo uma coisa com a boca, mas outra com o coração. Só que o tempo que nós estamos vivendo atualmente, que é o final dos tempos, é um tempo de revelação de identidades. O texto, bom dia, Julianas, aqui comigo, né? Deus abençoe. O texto que nós estamos vendo diz o seguinte, que os servos do dono da terra disseram, o que o Senhor quer que a gente faça? O Senhor quer que a gente arranque o joio? Ele disse, não, deixa crescer junto. Porque Deus permite que joio e trigo cresçam juntos, porque o crescimento determina a diferença. Eu não sei se você um dia já viu um joio ou o trigo. Eu me recordo quando eu fui missionário, ao todo 8 anos da minha vida no Rio Grande do Sul. Amo o Rio Grande do Sul, a terra do meu coração. Abraço aos gaúchos aqui. Tenho uma esposa gaúcha, tenho uma filha gaúcha. Amo essa terra, tenho amigos, né? Que eu amo de coração. Eu estava pregando lá em Vacaria, né? Ali com os pastores Julinara, meus padrinhos de casamento. Um grande abraço para vocês. E eu me lembro, foram momentos preciosos ali em Vacaria. E eu me lembro quando um irmão da igreja, ele plantou propositadamente em vasos, na entrada da igreja, joio e trigo, para mostrar para a igreja a diferença. E eu quero dizer para você, eles são idênticos, eles são muito parecidos. E só depois, no final, que a gente percebe alguns detalhes que mostram a diferença. E eu não sou grande conhecedor de plantio, mas eu quero te falar uma das características baseadas na palavra de Deus. Uma das características entre o joio e o trigo é que quando o vento bate no trigal, o trigo ele é flexível, ele se dobra ao vento. O joio ele fica rígido. O vento aqui, ele representa o vento do Espírito, o soprar de Deus, o mover de Deus, o direcionamento de Deus. E aí quem tem o DNA de trigo, ele se curva, ele se dobra, ele se sujeita. Agora, ele obedece. Agora o trigo, o joio não, o joio é rígido. O trigo você consegue fazer pão facilmente dele. Para você fazer pão de joio, só quem serve o maligno. O pão do trigo, ele é facilmente feito. Né? A Flavinha falando aviso em Campo Mourão, no Paraná. Grande abraço para você e pro pessoal de Campo Mourão. Região lindíssima. Então, nós vemos aqui
que Deus permite o crescimento juntos, porque esse crescimento determina. Se você é trigo, você cresce para o alto, no sentido de crescer para o céu, de crescer para Deus, buscando as coisas que são do alto. Você tem fome e sede das coisas de Deus. Agora quem é joio vai procurar outras coisas, até em nome de Deus, mas você vai olhar e vai perceber que eles não estão procurando a mesma coisa. Nós vemos aqui Jesus dizendo o seguinte, que chega a hora da colheita, e aí os primeiros a serem colhidos são o joio. Aqui eu quero falar a respeito da antecipação. Quem é trigo, espera no Senhor confiadamente. Agora, quem é joio, ele é revelado antecipadamente, ele é denunciado, ele é exposto. E hoje o que nós estamos vendo, diante de todas as situações que envolvem arte, economia, cultura, política, religião, são pessoas que estão mostrando, na verdade, quem sempre foram, como sempre pensaram. Por quê? Porque os nossos frutos demonstram de que natureza nós somos. E Deus quer que você conheça a sua natureza nele. Sabe, alguns discípulos, dentre eles João, o amado, quando estava andando com Jesus, certa vez, queria pedir fogo do céu para descer sobre algumas pessoas. E a resposta de Jesus foi, você não conhece que natureza é o teu espírito. Então, Deus quer te revelar as coisas do seu coração, as coisas do teu espírito, coisas ruins e coisas boas. Deus quer revelar uma natureza maligna para que você se livre dela na presença de Deus. Deus quer te revelar aquilo que Ele tem para você e que é aquilo que Ele já depositou em você. E é após o crescimento, nesse processo de crescimento, que nós vemos essa revelação de identidade que antecipa a colheita. E aqui, então, nós vemos essa separação entre bons e maus e destinos. Os destinos daqueles que estão no Senhor é que eles são guardados no celeiro do Senhor. E o celeiro é o depósito das riquezas de Deus. E nós somos tesouro particular, propriedade exclusiva de Deus. E é desse celeiro que Deus dá destino. Deus quer multiplicar filhos. Deus te chamou para esse propósito, para essa obra. Essa parábola fala comigo e com você. Então, se você percebe que você não tem permitido que o Espírito Santo guie a sua vida, agora é a hora de você orar, se colocar diante de Deus, falar assim, me ajuda, me perdoa. Eu quero manifestar o seu DNA, eu quero ser guiado pelo Senhor, eu quero ser plantio do Senhor, eu quero que os teus anjos me colham, Senhor, e recolham de mim tudo aquilo que flui do Senhor e deposite nos tesouros de Deus, e para que isso se multiplique, e que no final das contas, no momento do encontro com Jesus, eu também seja apresentado a Ele como semente de Deus, fruto do Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Glória a Deus. Eu vou salvar essa live. Você vai lá, curte, comenta e compartilha. E daqui a pouco ela vai estar no YouTube disponível também. Então, se você ainda não me segue, seja aqui no Instagram ou no YouTube, me segue aí. Tem aí o link da bio do Instagram. Tem as minhas redes sociais ali também, onde você pode me seguir. Tem ali uma série de opções no meu link. Navega um pouquinho, amém? Que Deus te abençoe poderosamente. As lives estão acontecendo todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã no Brasil e 14 horas na Suíça. Que o Eterno, aquele que é o Alfa e o Ômega, te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus te abençoe. Fica na paz de Cristo. Tchau, tchau.